Salvador Bahia. Vamos chamar o irmão Jackie Jamesola. Irmão Jackie, por favor. Aqui o irmão Almir Pimentel Queiroz, ele quer fazer uma pergunta. A paz do Senhor Jesus a todos, amém, ao irmão Eli. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente, que eu estou frequentando aqui a igreja em novembro passado até hoje, saí de 2 ministérios, um eu levei praticamente 6 anos e o outro eu levei 5. E conhecemos essa verdade através do irmão Eli, através do YouTube e da televisão. Então, minha pergunta é o seguinte: o que eu fiz, minha esposa, fizemos nesse período desses quase 11 anos dentro do Evangelho, como evangelização, e dizimava errado, que descobri aqui com o irmão, e ofertava, e evangelização, doações, tudo que nós fizemos para o Evangelho, Deus aceitou, foi aceito esse sacrifício vivo perante o nosso Deus? Essa é a minha pergunta, irmão Eli. Obrigado, irmão Almir. Por favor, tentar de entender com amor e com sabedoria a resposta que vou ler na Bíblia. Porque eu não quero ser culpado ou enojado. I do not want to be hated. Não quero ser odiado. If I tell you the truth, but it is expected. Se eu te falar a verdade, eu não quero que você me odeie, caso eu falar a verdade, ainda que seja algo talvez esperado. Irmão Almir, whatever you do in a wrong church é nada. O que quer que você faça numa igreja errada é nada, é inútil, é vão. 7:7 de Marcos. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo é claro, né? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preceitos de homens é erros. É proibido pela Bíblia. Nós não devemos ouvir, mesmo ouvir. Especialmente se você vai praticar preceitos humanos. Você está fazendo coisa vã. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, porque é proibido. 1:14 de Tito. Vamos ler. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Mesmo ouvir é proibido. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Por isso, infelizmente, irmão Almir, todas as coisas que vocês com sua mulher fizeram nos 11 anos, viajando, passeando em igrejas erradas, é nada. Vão. Mas não preocupa, irmão Almir. Você está dando coisa bom. Entrando em diferentes igrejas para encontrar a verdade é a vontade de Deus. Como um tipo de investigação, que é exatamente o que aconteceu a vocês. Vamos ler 1 João 4:1. Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vamos primeiro considerar o fato. O fato é, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos. É verdade. Desde o tempo dos apóstolos. Os anticristos existem desde o tempo dos apóstolos. 1 João 2:18-19. Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Falando naquele tempo quando ele está vivo,
João disse aos primeiros cristãos, filhinhos, é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. 19. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestes que não são dos nossos. Os anticristos, num tempo, é parte da verdadeira igreja, naquele tempo. Mas muitos anticristos saíram. Saíram encontrando também os que estão fora. Essas pessoas são os anticristos. Vêm dentro da igreja, a verdadeira, e encontrando os que vêm fora da igreja. 20, 28 de Atos. Vamos ler. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. É claro, né? Muito claro, irmão. Irmão Almir. Apóstolo Paulo, falando aos primeiros cristãos, disse, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei, apóstolo Paulo disse, que depois da minha partida, depois da morte dele, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Os lobos são os falsos profetas, o anticristo. 7:15 de Mateus. Vamos ler primeiro. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cristo também, no tempo dele, deu aviso aos primeiros cristãos. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente lobos devoradores. Apóstolo Paulo mais tarde está falando, eu sei, depois da minha partida, entrarão no meio de vós, no meio da igreja. Significa, eles vêm fora, né? Entrarão no meio de vós lobos cruéis, falsos profetas, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas. Por isso, irmão Almir, deve entender que, mesmo no tempo dos apóstolos, tem falsos profetas. Existe no tempo dos apóstolos grupos que não é de Deus, pregando outro evangelho, outro Cristo, outra doutrina. Por isso, João diz, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Naquele tempo, quando os apóstolos e os verdadeiros discípulos estão vivos, naquele tempo tem muitos falsos profetas e falsos apóstolos. A possibilidade em nosso tempo é 100%. Se quando os apóstolos e os discípulos estão vivos aqui na terra, existem os falsos apóstolos, falsos profetas, 100% em nosso tempo tem mais.
Muito. Por isso, os primeiros cristãos são avisados por Deus, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem a mandamento de homens que se desviam da verdade. Mas, se irmão Almir é vítima, a sua esposa, talvez a família inteira é vítima dos falsos profetas, não preocupa, irmão. Todas as coisas que vocês fizeram lá, seu dízimo, seu hora, etc., serviço que vocês fizeram lá, é nada. Mas não preocupa, porque você, depois 11 anos de passeando nas igrejas falsas, agora você tem encontrado a palavra de Deus na Bíblia. Estes passados tempos e esforços, talvez pode dizer que a maneira de Deus para vocês encontrar a verdade. Porque é mais fácil de entender a verdade se você está em trevas. Se você está em trevas, a luz é muito visível para você. Se você está em trevas. Entendeu, irmão Almir? Entendi. Muito obrigado pela oportunidade. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Irmãos, voltando agora aqui em Nilópolis, vamos chamar a irmã Renata